Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live sobre, aqui a gente vai falar sobre incorporações imobiliárias e como você também pode fazer grandes incorporações sem ter que investir aí altos capitais, né? Podendo aí fazer venda na planta, né? Essa é a grande intenção. Então, seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu, pode se inscrever aqui, fica à vontade. Aqui nós vamos levantar muitos conteúdos relevantes sobre esse assunto, né? E são conteúdos aí valiosíssimos, porque tem 13 anos de bagagem, aí 13 anos de histórias, de acertos, de erros, que você também pode se beneficiar. Então você não precisa errar aquilo que eu errei, tá? E você pode acertar aquilo que eu acertei. Basta apenas acompanhar aqui. Então, segue logo aqui, eu vou estar aguardando. Bom, hoje eu vou falar de um assunto muito importante para a venda na planta, tá? Esse assunto, que eu diria que é o primordial, um dos assuntos mais importantes que mais influenciam a, a, um sucesso de um empreendimento, né, de uma incorporação, que é, quando a gente fala de venda na planta, é fazer a venda. E um dos fatores primordiais para você conseguir fazer uma venda é você conseguir ali convencer o seu cliente, encantar o seu cliente durante o processo ali de vendas, né? E eu vou trazer hoje para você um convidado que, para mim, foi um dos motivos aí, um dos responsáveis. Eu admiro demais o trabalho dessa pessoa e foi realmente, de fato, um fator decisivo para fazer a venda de um empreendimento meu. Esse empreendimento, por exemplo, o residencial Vila Diamante, é um residencial de 48 unidades, é um residencial grande, né? E ele foi vendido aí 60% na planta. Hoje nesse dia que eu gravo essa live, essa aula, eu estou com 25% de obra e eu estou com ele aí mais ou menos 65% vendido. Né? E eu parei para fazer uma reflexão sobre o porquê, né? Como que eu consegui fazer essa venda, né? Para que eu possa replicar isso também em outras incorporações, né? E também para passar para vocês, porque se provavelmente vocês fizeram o que eu fiz, vocês vão conseguir também ter os mesmos resultados. Então, o que eu diria que um dos fatores primordiais para fazer o cliente comprar na planta é porque a gente sabe que venda na planta é venda de papel, né? O cliente está comprando ali um memorial descritivo, ele está comprando um projeto aprovado, ele está comprando uma tipologia e ele está comprando ali um sonho, né? E esse sonho de comprar um imóvel, que eu acredito que é o fator primordial que vai fazer esse cliente fechar ali de fato a venda. Por que que eu digo que o sonho é o fator primordial? Porque é, eu vejo que tem um fator muito forte de vendas durante a construção e na planta, maior do que quando a unidade está entregue. Isso quer dizer o seguinte: se você leva um cliente, se você mostra o empreendimento que você vai fazer, o cliente consegue se encantar mais do que quando você leva ele numa coisa que está física, né, num empreendimento físico que já está pronto. Esse é um fenômeno que as incorporadoras estão começando a explorar cada vez mais, né, de encantar o seu cliente. Então, essa aqui é a live de hoje, né, o tema dessa live aqui, como encantar o seu cliente, né, para você conseguir aí vender mais empreendimentos na planta. Bom, quando a gente fala em encantar o cliente, a gente fala de mexer com o imaginário desse cliente, né? Você é, tocar ele de alguma forma. E para isso, uma das coisas que é muito importante é você conseguir mostrar para o seu cliente como que vai ser, né, aquele empreendimento que você está fazendo. Se você conseguir transparecer bem, se ele sentir aquele empreendimento, como que ele vai ser, né, não é simplesmente ver uma foto do empreendimento, ele sentir, né, a claridade, ele sentir como que vai ser ali a textura das coisas, né? Então a gente vai explorar bastante essa questão da visualização 3D e tudo mais. Bom, então, sabendo do tema da live, hoje eu queria trazer um convidado especial, é o Marcos, tá? Depois ele vai pronunciar o nome da empresa que ele vai falar melhor que eu. O Marcos, extrema admiração por esse rapaz e gratidão também pelo que ele fez. E ele trabalha hoje aí com renderização de imagens, de renderização de projetos. Marcos, você está aí? Tô por aqui. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, pessoal.
Seja muito bem-vindo, Max. Que bom que tá por aqui. Eu Fico queria que você, muito, tudo bem, tudo bem. eu queria Tô que você, que você tô muito contente aqui de estar aqui com você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração aí pelo estúdio, pelo trabalho. É muito gratificante escutar isso de um colega, de um cliente que viu potencial e que deu um voto de confiança no trabalho e que hoje está aí tão grande como está. É difícil, viu, Marcos, eu recomendar o trabalho de uma pessoa, mas o seu trabalho foi tão bom e foi tão decisivo nas minhas vendas que eu me sinto obrigado a te chamar aqui para mostrar o seu trabalho. E às Uhum. vezes você não sabe, né, desse lado, do outro lado da ponta aqui, o resultado dos seus esforços aí, né? Uhum. Ah, eu imagino. Bom, então, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos. Eu sou daqui do interior do Paraná, na cidade de Cascavel, e já um tempinho que eu estou trabalhando nessa área de visualização 3D para empreendimento e arquitetura, e faz uns 6 anos mais ou menos que estou nessa área, então a gente está atendendo bastante construtoras aí por todo esse trajeto. Bacana. E como é que é o seu trabalho hoje? Como é que ele funciona hoje? Tá? Hoje funciona assim, a construtora ou a incorporadora chega através de nós pelas redes sociais ou por telefone e ele nos passa o projeto, como ele vai estar desenvolvendo, como a ideia do projeto, a planta, passando todas as informações que ele precisa, que nós precisamos aqui para desenvolver o 3D e a gente elabora toda essa parte da modelagem junto com a construtora ou incorporadora para desenvolver algo bacana. Então a gente faz toda a parte de 3D, toda a parte de visualização de empreendimento e arquitetura, o estúdio que acaba fazendo. A gente está falando então aí de fotos, de vídeos, de imagens 3D também. Isso, as imagens, os vídeos, os tours 360, a realidade aumentada, a fotomontagem. Também temos aqui um pessoal que é capacitado para fazer a parte de folder, a parte de catálogo também. Então, tudo a parte visual mesmo do empreendimento a gente está desenvolvendo. Bacana, Marcos. Exatamente isso. Eu tenho aqui a prova do trabalho do Marcos. Eu tenho esse meu empreendimento, as fotos, elas. Eu já conheci o trabalho do Marcos há um tempo e o que me chamou a atenção foi a realidade, né, da capacidade de você enxergar os detalhes, né? E o que eu vejo é o seguinte: hoje, Marcos, não é a perfeição de uma renderização que chama mais atenção, não, mas são as imperfeições, né? O que que são as imperfeições? Você tem ali, por exemplo, cara, tem uma foto de um quarto que tem um cobertor em cima da cama com um travesseiro e você consegue ver, visualizar ali aquelas curvas, né? Aqueles detalhes. Isso é o que, para mim, traz o realismo e trouxe uma grande diferença, né? E aí, Uhum. como é que você pensa nisso na hora de você fazer essa renderização? Então, eu sempre quando estou fazendo a parte da criação do mobiliário, depois que a gente desenvolve toda a parte de levantamento do 3D, a gente sempre estuda o mood da cena, para a gente acabar trazendo todos esses elementos que tem na cena para um realismo. Então, eu sempre estou em busca da aleatoriedade da cena. Então sempre tem que ter uma coisa meio jogada para um canto, meio torta, que é isso que na verdade a gente vê hoje, com nossos olhos mesmo a gente vê isso. Sempre tem uma borda de alguma coisa que está torta, é uma almofada que está no chão, como você mencionou ali da cama, é o lençol que está meio dobrado, é o travesseiro que está meio torto. Então é isso que acaba trazendo mais realismo para a cena. Isso traz uma sensação de que você está realmente visualizando a unidade que já está pronta. Tem muitos clientes que realmente não olharam o meu portfólio do meu empreendimento e me perguntaram: Ah, esse empreendimento aqui está pronto? Ou seja, eles não conseguiram diferenciar o que era uma renderização de uma unidade pronta.
E nesse caso, eu vejo que cada coisa faz a diferença, né? Um reflexo que você tem ali numa parede, mesmo que seja mínimo, uma sombra, né? Então, tudo isso vai fazer a diferença para o cliente. E, e eu vejo que a gente trabalha muito com esse imaginário do cliente, né? Dele conseguir imaginar como que vai ficar aquela unidade ali. E aí, Marcos, o que que você pensa assim? Como é que você. Uma das coisas, por exemplo, que eu utilizei muito do seu trabalho, porque nós incorporadores, a gente não consegue entender mesmo como que vai ficar aquele empreendimento. A gente olha o projeto arquitetônico ali, a gente imagina como que vai ficar a tipologia, mas na hora que ele está renderizado, que antes de renderizar, que ele está pronto, a gente não consegue imaginar. E eu passei para você e falei, olha, Marcos, dá uma sugestão aí de cor, né? O que você conseguir visualizar que é melhor, a gente vai seguir, né? E eu Sim. vi que teve um retorno bacana. Como é que você fez essa análise assim, quando chega o empreendimento? Então, quando a gente acaba recebendo todo o material para desenvolver, a gente sempre faz um estudo de algumas referências que a construtora mesmo passa. A gente dá uma olhada também no próprio material que a construtora já desenvolveu, para a gente mesmo meio que seguir a mesma linha do que a construtora tá entregando. A não ser que eles tenham uma ideia muito certa, muito clara do empreendimento e fala, olha, a gente tem um empreendimento que a gente vai lançar e a gente quer fazer algo totalmente diferente de nós. Então a gente acaba levando mais em consideração as referências que o incorporador passa do que o que ele já tinha feito antigamente, das obras dele já prontas. E daí a gente faz toda essa análise e a gente acaba levando toda essa linha que ele acaba entregando para nós. Então a gente faz toda a parte de iluminação, o mobiliário seguindo as mesmas ideias, o mood seguindo as mesmas ideias que ele passa, e a gente vai levantando isso. O cliente realmente na hora da planta, como a pessoa que vai comprar o apartamento, ela não entende muito bem quando está em planta e às vezes também nem quando está em sketch, que tem algum pessoal que acaba mostrando para o cliente meio ter uma noção e mesmo assim ele acaba não compreendendo direito cores, mobiliário, como vai ser o espaçamento também dentro do ambiente. Então a renderização veio realmente para isso, para mostrar e trazer essa sensação para o cliente, para ele entender e se sentir dentro do ambiente, e como vai ser o empreendimento. Eu acho bacana porque, assim, nós, Marcos, como incorporadores, quando a gente vende um empreendimento na planta, a gente tem que registrar o memorial descritivo dele, né? Então a gente apresenta lá no cartório, dá entrada no memorial e lá tem todas as especificações. Olha, a gente vai usar cerâmica da marca tal, os acabamentos vão ser da marcas tais, tais e tais. Então, o que eu achei bacana foi que eu te enviei o memorial e você conseguiu representar exatamente tudo aquilo que a gente ia usar aqui, né? Claro que tem um bate-volta, né? A gente falou, olha, Marcos, esse balcão aqui, a gente já sabia que ia ser de granito, mas vai ser no verde Ubatuba, né? Esse porcelanato aqui é o Calacata Silver. Como é que você faz para encontrar esse material? Por exemplo, um material Calacata Silver, onde você pega essa referência? Então, todos os fabricantes, né, de revestimento e de porcelanato, eles sempre disponibilizam no próprio site deles, tem a fotinha do produto, como vai ser, as cores e tudo. Então a gente só pega ele do site, importa ele para dentro da modelagem 3D e faz todas as configurações que precisa. Reflexo, a refração que precisa, quando é algum vidro, alguma coisa. Por exemplo, o exemplo que você deu do Calacata. A gente modelou toda a parte da cerâmica, do tamanho que ele é, que está especificado em site ou no memorial, e a gente aplica essa textura em cima. E depois a gente só faz os ajustes de reflexo e gloss, que é aquele meio que como se o material tivesse é, chapiscado, vamos dizer assim, que ele não fica com aquele brilho total, ele dá meio aquela ofuscada. Então a gente só Exatamente. configura isso tudo e a gente vê as referências como ele se comporta mesmo na vida real e a gente aplica isso dentro do 3D. Eu vou pedir para mostrar já já umas fotos do trabalho do Marcos, mas eu vou só mostrar aqui para a câmera um pouco perto para vocês verem como é que é o realismo dele. Depois eu vou tirar essa aqui, mas eu achei mais, eu acho mais. Aí.
dá pra ver, o detalhe que o Marcos estava falando, essa questão do porcelanato, aquela capa assim, ele é muito fosco, ele não é bonito. E assim, uma das coisas que eu nunca gostei era aquele porcelanato todo polido, sabe? E por isso que eu optei em fazer o fosco. E quando eu mostrava para os clientes, eles conseguiam compreender, né, exatamente o que era. E isso foi o que eu gostei, ficou muito legal. Quando a gente consegue colocar todos esses materiais, que é realmente como que ele se comporta mesmo, fisicamente correto que ele é, a gente acaba colocando tudo ele dentro do 3D. Então a gente sempre dá uma olhada em como ele vai ser na vida real, os materiais, os elementos, não só revestimento e marmorizado, também estofado, luminária, spot, as portas mesmo em si. A gente acaba desenvolvendo tudo isso em base no que ele é na realidade, para o cliente mesmo entender como ele vai ser e se sentir já dentro do ambiente, como ele tivesse já pronto. Eu não sei se os incorporadores têm noção, Marcos, do tamanho do potencial que é isso aqui. Porque a gente está falando aqui, se a gente fosse fazer um decorado dessa unidade, a gente ia gastar um valor muito alto. Eu diria aí que é 4, 5, até 10 vezes o valor da renderização. Né? E tem uma outra questão também. Você não faz o decorado só do apartamento, né? Você tem que fazer ali, você tem que mostrar para o cliente como vai ser a área de lazer, você tem que mostrar para o cliente como vai ser a fachada. Então, simplesmente fazer uma unidade decorada e colocar o seu cliente lá não vai resolver todos os pontos que você precisa mostrar para ele, né? Então, acho que isso é muito importante. Inclusive, os pedidos especiais que eu pedi pro Marcos fazer para mim foi o seguinte: eu fui lá, fiz uma filmagem de drone de cima, a gente fez um vídeo, fez umas fotos de drone e eu pedi, olha, Marcos, agora eu quero que você coloque esse prédio na imagem é, do drone, que o drone tirou. E, cara, eu juro pra você, Marcos, eu mostrava pras pessoas, elas falaram, qual é o prédio que vocês vão construir? São esses dois aqui que já estão prontos? Elas realmente achavam que estavam prontos. A tecnologia evoluiu tanto já hoje na parte da renderização que a gente consegue fazer essa questão de juntar o real com o 3D, que é a parte de fotomontagem. É bastante usada para mostrar a dimensão que o prédio vai ter comparado às casas ao lado, mostrar como ele vai se comportar dentro do terreno, com a iluminação mesmo que está em volta, a gente aplicar ele ali dentro. Então é bem bacana, né? Isso traz o cliente mesmo, ele sabe exatamente de onde é que vai ser. Ele se imagina andando já naquela rua ali, vendo, não, vai ser aqui. Aí passa na frente, já lembrei, é aqui que vai ser. É bacana isso. E uma das coisas que eu acredito é que você não é simplesmente apresentar um empreendimento, você tem que contar uma história para o seu cliente. Então, Uhum. você não faz uma visita em um prédio onde você já entra no apartamento. Não é assim. Primeiro, você fala da região onde vai ser construído, é, você fala do bairro, né, que é o principal, depois você entra nessa imagem de cima, né, que mostra o empreendimento de cima, porque ele já mostra ele do bairro, com os pontos de referência, porque aí o cliente ele já sabe exatamente onde que esse empreendimento está, ele consegue se referenciar, né? E aí ele vai avançando agora. Antes de entrar no apartamento, ele vai para onde? Ele vê a fachada, ele chega mais perto agora, né? Então você tem uma imagem da fachada muito bem renderizada, muito bonita, uma imagem de dia, que eu acho que é importante, né? Não pode ser uma imagem de noite também. Às vezes você pega um pôr do sol que dá aquele, né, que chama a atenção, fica bem bonita a imagem também. Aí você vem para os benefícios do condomínio. Quando você entra no prédio, você vai para a área de lazer, onde provavelmente, se um corretor tivesse ali levando aquele cliente, ele faria esse trajeto, né? Levaria para a área de lazer, mostraria todos os pontos, então mostraria o bicicletário, mostraria a brinquedoteca, para enfim ele entrar no apartamento. Então, assim, você conta uma história para o cliente, né? Com imagens, que vale muito mais, né, do que às vezes o presencial, né?
É legal isso. A gente pensa, sempre quando a gente pega um empreendimento para a gente fazer, a gente sempre pensa como que vai ser a experiência do cliente entrando dentro daquele apartamento ou daquele prédio. Então a gente conta tudo como que vai ser, que nem como você comentou, o entorno, onde o empreendimento fica localizado, o que que tem próximo do empreendimento que vai facilitar a vida dele, que vai ficar mais prática, que hoje todo mundo está buscando praticidade. Então, se tem colégio próximo, se tem farmácia, se tem mercado, tudo eles acabam se organizando para isso. Então, a gente vai mostrando fachada, vai mostrando a parte social, vai mostrando estacionamento, que tem bastante, que gosta de entender como que vai ser o estacionamento, como que eles vão estacionar o carro ali, se vai ter bastante espaço, se não vai, e para depois começar a ir para a parte do privativo, que é a parte dos apartamentos. Aí ali começa a mostrar living, os quartos, a suíte, cozinha. Bastante gosta de olhar como que vai ser a visão da sacada também, quando tem. É bem interessante. A gente conta realmente a história pro o futuro comprador já se sentir comprando e já quer quanto antes morar naquele lugar. Então é realmente contar uma história como se o cliente estivesse presente no empreendimento, né? Ele está ali visitando, primeiro ele vê de longe, ele sabe onde é o local, né? Ele chegou de carro ali, no caso ele vê de drone, entra no empreendimento, hora de lazer, para depois entrar no apartamento. Eu juro para você que eu já entrei, a gente faz muito isso, né? Os incorporadores eles visitam o stand, se passa por cliente, isso é muito normal para a gente conhecer como é que os concorrentes estão trabalhando. E eu já fui recebido em muitos stands de venda em que o cara abria o portfólio, até muito bem feito, mas abria já na planta humanizada, que é aquela planta vista de cima. E assim, eu não sei você, mas eu não tenho facilidade para entender. Depois de muitos anos trabalhando com isso, eu consigo entender, mas é muito difícil. Às vezes o cliente não consegue compreender. E aí é o grande tiro no pé, né? Principalmente nos stands, né? Eles sempre já mostram que eles querem mostrar espaço. Então eles sempre estão mostrando, olha, o apartamento é de tantos metros quadrados, para depois mostrar aqui que o apartamento tem. E na verdade hoje é totalmente ao contrário. As pessoas querem segurança, querem praticidade, então elas querem saber tudo aonde está esse prédio, o que que eles têm de bom nesse prédio para comprar o apartamento. Engraçado você falar isso, que geralmente os corretores procuram mostrar o espaço, né, para o cliente, mostrar qual é o tamanho do apartamento, tudo mais. E o que você está falando é que na verdade não é isso que conta mais ali para venda, são os próprios benefícios do prédio, aonde está localizado esse empreendimento. E a questão do espaço é só um detalhe, até porque, olha só que interessante, as pessoas não conseguem entender o que é o espaço, elas só conseguem compreender mesmo quando você coloca um mobiliário. E o mobiliário, é, isso aqui foi tudo a pessoa que trabalha com renderização, no caso o Marcos aqui, fez para mim. O mobiliário você consegue mexer para adequar aquela área. Então aqui, por exemplo, num quarto, 2 ou 3 metros quadrados a mais ou a menos não vai fazer diferença nenhuma na venda. Se você conseguir representar bem o, os móveis que estão ali, você consegue ganhar. Isso pra gente, Marcos, é dinheiro. É muito dinheiro, porque se você reduz 2.000, se você reduz 2, 3 metros quadrados num quarto, vezes 48, né, a um custo de construção aí de 2.000, 3.000 reais o metro quadrado, a gente está falando aí de uma economia gigantesca. Então vale a pena contratar um bom profissional para ele conseguir colocar os móveis ali e fazer de uma forma que o cliente consiga entender que, poxa, tem um espaço bacana, cabe as 2 camas aqui, cabe ainda o escritório. Isso aqui, para você ter uma ideia, é um quarto de 6, 7 metros quadrados. Na verdade, é mais ou menos 6, 7 metros quadrados que cabem 2 camas, um armário e um escritório. Porque foi muito bem pensado, né? E de fato ele consegue fazer, né? Isso que é importante, que é realmente aquilo que eu acabei comentando. Quando o cliente ele vai à procura de apartamentos, vai para comprar um apartamento, para comprar alguma coisa, a casa, por exemplo, ele sempre quer ver o tamanho do terreno, para ele saber onde ele vai construir a casa e o que sobra em volta de lazer. É a mesma coisa no prédio, então ele quer saber primeiro o espaço que vai ter porque hoje todo mundo tem carro, então ele quer saber o espaço que tem na garagem, ele quer saber se é fácil sair da garagem e ir para o apartamento dele, se tem um ou dois elevadores, que espaço que tem elevador para ficar bacana para mobiliário ou não. Depois ele dá uma olhada se tem criança no caso, ele dá uma olhada
na parte de playground, se tem espaço para criança brincar, que está dentro dos olhares da pessoa que vai comprar. Então, tudo isso ele acaba olhando primeiro para depois ele dar uma olhada no apartamento em si. Se tem espaço, se não tem, o que que ele dá para fazer ali dentro. E até chegar É, nesse ponto, o cliente já decidiu se vai comprar ou não, né? sim, já até nesse ponto ele já se decidiu. Até pela qualidade que já está mostrando para ele, contando realmente uma história para ele, como ele vai se sentir dentro do prédio antes mesmo de mostrar o apartamento. Então, na verdade, o tamanho do imóvel é uma das últimas características que vão contar para o processo de venda. Né? Você Sim, tem todo um fator, vários fatores que influenciam, toda uma história que você vai contar para ele, vai agregar os valores, né, com os acabamentos. Então, a área em si do apartamento é a que menos vai contar. Talvez por isso tenha uma tendência cada vez maior, e a gente tem visto isso em São Paulo, por exemplo, apartamentos aí de 20 metros quadrados, 15 metros sim, quadrados, sendo vendidos aí por meio milhão, né? Porque sim. tem todo uma benefício por trás ali do condomínio, né? Uhum. Por exemplo, aqui na cidade tem um empreendimento que eles estão lançando, estão construindo, na verdade, ele tem 6 apartamentos, se eu não me engano, por andar. E desses 6, 3 são apartamentos de 2 quartos e os outros 3 são flats, que é aquele quarto junto com cozinha, sala e tudo, para pessoa que quer praticidade, que quer tudo num lugarzinho só ali, que não é de família, não tem uma família muito grande, mas que o empreendimento ali, todo o condomínio vai entregar. Tem 2 andares de estacionamento, vai ter piscina, área de festa, área social, vai ter uma parte também até de pit fire. Então, ele já está se sentindo dentro do condomínio, não dentro do apartamento. Bacana. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso conta demais mesmo. E assim, do lado das vendas, Marcos, o que eu tenho visto é o seguinte: quando você mostra presencialmente essa unidade para o cliente, o que aparece de objeção, geralmente? Eles falam assim: ah, meu armário não cabe. Sabe, às vezes tem aquele armário bem grotesco, uma coisa que não é planejado. Quando você faz uma coisa planejada, você consegue fazer bonitinho, você usa o espaço da melhor forma. E às vezes, jogar o armário fora e comprar um novo, juro pra você, tem sido um dos argumentos que estão sendo muito aceitos pelos clientes. Essa questão de comprar um imóvel é uma questão de vida nova também, de renovação. As pessoas elas querem se sentir uma mudança verdadeira na vida delas e deixar para trás tudo aquilo que não serve mais, que não encaixa mais no novo padrão de vida delas, né? Isso é bem importante. Tanto que quando a gente desenvolve o 3D para isso, a gente sempre está desenvolvendo ele junto com a design para conseguir encaixar tudo essa questão de mobiliário, dos tecidos, que é a cama, o sofá, o que, que ficaria legal ali, o que, que não ficaria, para deixar mais espaço, para ser prático e para ficar bonito. Então, tá tudo interligado ali no 3D para conseguir trazer essa sensação e ele entender que vai precisar mesmo, é uma vida nova. Ele está comprando um imóvel que é o sonho dele, que está investindo e guardando alguns tempos ali, realmente para isso. Então, tudo que é para trás, ele acaba deixando, doando, principalmente, para começar uma coisa nova, uma vida nova. E você vê que a gente está falando aqui de sensações, né? É a Sim, sensação de ter uma virada, né? Uma mudança. É uma sensação de uma vida nova mesmo, deixando as coisas para trás e entrando para um novo momento. E eu confesso para você que muitos dos clientes que compram seguem esse planejamento aqui que você sugeriu de mobiliário. Então isso é muito bacana. Você vê que você realmente está fazendo uma sugestão ali que vai para dentro da casa daquelas pessoas. sim. Por isso que a gente sempre está elaborando tudo conforme a gente sempre está pegando referências, o que que tá, o que que não tá, para a gente conseguir elaborar em cima disso. E a maioria das vezes eles seguem essa ideia, seguem essa linha que a gente acaba passando para eles, que fica uma coisa moderna, uma coisa diferente e que não foge muito da linha do que já foi entregue pela incorporadora ou construtora. Exatamente isso. Usando todos os materiais que estão aqui no meu memorial descritivo, sem tirar nem pôr.
né? A gente está falando aqui só de disposição de imóveis mesmo. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o trabalho do Marcos. Quero passar umas fotos, mas antes, eu fico impressionado com os detalhes. Sabe por quê, Marcos? É porque é isso que faz a diferença na venda. Para os meus clientes, foi incontáveis clientes que falaram para mim, Guilherme, olha, eu estou comprando de você por conta disso aqui, e eram pequenos detalhes. E é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Ítalo, me dá uma força aqui, deixa eu ver se eu consigo centralizar. Olha esse tapete, tá vendo? Tá amarrotado o tapete. Olha essa cama. Também ela tá amarrotada. É, vocês podem ficar tranquilos que aqui embaixo, no link dessa live, eu vou deixar tanto os materiais que o Marcos renderizou para mim, desse empreendimento, como também vou deixar aqui o link do Marcos para vocês acompanharem aí o trabalho dele e continuarem aí acompanhando e vendo a evolução da qualidade. Ítalo, mostra pra gente aí umas imagens renderizadas do Marcos. Mostra pra gente aí. Vai passando, vai passando. Olha, eu conheço o trabalho de muita gente, mas são poucas que fazem renderizações nessa qualidade, porque eu sei que dá trabalho. Eu tenho um computador muito bom lá em casa, Marcos. Meu computador é um i9 de 3060. Ele roda tudo, cara, roda tudo. Mas eu fui rodar um vídeo desse de renderização e foram tipo assim, 3 horas para 3 segundos. Eu sei como dá trabalho, cara. Frame. Então, se você imagina que você quer fazer uma animação bem fluida, Peraí, só um minutinho. Tá principalmente, pegando aí o áudio dele, né? Beleza, beleza. quando você quer fazer uma animação bem fluida, quer realmente trazer a sensação ao máximo possível que você consegue entregar para o teu cliente, é no mínimo ali de 40 a 60 frames por segundo. Então, é 40, 60 imagens que você tem que renderizar para dar um segundo. Então, se o computador vai estar ali renderizando essa imagem a 10 minutos, então é 10 vezes 60 para dar um segundo de animação. Então, tem que ter um computador e uma capacidade ali bem forte. Aqui eu uso bastante Farm, que a gente acaba fazendo algumas coisas que é rápida ali, aprovação, tudo no computador, mas quando é uma animação, alguma coisa, a gente joga tudo para Farm. Então, a gente acaba A Farm são aqueles economizando tempo. computadores virtuais, né? Isso, isso. A gente manda tudo para lá e em 2 horas, 1 hora por ali, eles mandam a animação completa já para nós. Que bacana. Muito legal isso, é muito interessante. Então você É, usa a é, capacidade gráfica de outros computadores para te ajudar a renderizar ali. sim, sim. Porque se dependesse só do computador mesmo que a gente trabalha, a gente poderia deixar ele renderizando a noite inteira, o dia inteiro, para fazer 5, 6 segundos de animação. Eu Mas imagino. isso é na parte da animação. Aí as imagens mesmo em si, a gente acaba fazendo ela em até bem menos tempo. Mas a gente sempre deixa ela em qualidade a maior possível para conseguir até para impressão. Mas Então de a gente qualquer faz forma, ali na. assim, você vai ver todos os serviços que eu vou te passar vão envolver renderizações de fotos, imagens e o 3D que você fez também. O 3D, vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem o 3D. É, eu acredito que a gente tem que a gente tem que atingir o cliente de todas as formas, né? A gente tem que mexer com as sensações dele de todas as formas. Então não basta você mostrar uma foto, você tem que mostrar em um outro determinado momento, atingir aquele cliente com um vídeo. Você tem que também colocar ele na imersão de estar dentro do apartamento. E por isso essa renderização 3D. Então é bem possível de você colocar o óculos e ele conseguir visualizar como é que está ali o empreendimento, ele olhar o acabamento. E você pode ter certeza, ele olha esses detalhes. Isso traz muito realismo. 360, ele veio realmente para colocar o cliente dentro do ambiente. A gente acaba fazendo toda a parte do 3D, do ambiente ali e tudo, e a gente coloca uma câmera que ela renderiza em 360 graus. Então, o cliente com óculos ou no computador ali, quando a gente configura tudo, ele consegue aproximar, ele consegue diminuir a visão que ele está vendo, ele consegue olhar para cima, para os lados, para baixo, ele consegue andar também dentro do empreendimento.
que a gente acaba colocando câmeras próximas para ele se sentindo como se estivesse andando dentro E aí mesmo você do consegue andar e apartamento. movimentar, né? Ó, você que está Isso. assistindo, não sai da live não, mas acessa aí, abre uma nova aba e coloca aí engenhariajg.com e clica lá no Residencial Vila Diamante e vai em visualização 3D para você ver o que que a gente está falando. Isso é uma tendência, Marcos, que não, a tendência é só aumentar, né? Não vai sair de Sim. moda. Sim. E ainda hoje, eles estão fazendo muito mais além. Eles estão, além de fazer o cliente imerso dentro desse ambiente, eles conseguem, se o óculos tem aquelas opções de você ter os botãozinhos, o cliente consegue ligar e desligar a luz, ele consegue trocar piso para ele ver como é que ele fica num vinílico ou fica num laminado na hora que ele quer. Se o cliente quer trocar o cor do tecido, ele Então ele consegue fazer consegue tudo assim. interagir ali com aquele cenário. Sim, ele consegue interagir. Tá bem bacana, né? Tipo assim, uma coisa assim que tá vindo mesmo para trazer essa sensação para o cliente mesmo, para ele sentir dentro mesmo do ambiente. Caramba, que legal. Isso mexe muito com realmente com o cliente, né? E com as sensações dele mexe bastante. Tanto que daí ele consegue ver, nossa, eu estou sentindo dentro do apartamento aqui, eu sei como é que vai ficar aqui ao redor, mas eu não sei se esse piso aqui ficou legal. Talvez eu colocar um vinílico aqui. Ele coloca um vinílico e ele sente como que o vinílico vai se comportar dentro do ambiente. E com ele imergido também dentro do ambiente. Muito bacana. Ele não vai nunca, nenhum incorporador vai conseguir fazer isso numa unidade física, né? Sim, Agora já no 3D ele consegue mexer, consegue mudar, acender e apagar a luz. Isso traz uma experiência muito mais forte ainda, né? porém ainda que ele vai ter que ir até a construtora, né, para ele ter essa imersão, porque ele não vai, na maioria das vezes ele não vai ter um óculos para isso em casa que tem essa tecnologia. Mas em vez de você talvez investir na parte de um showroom ali no apartamento, tu pode muito bem só investir no óculos e colocar o cliente dentro desse ambiente. Com certeza, isso é tranquilo. Um custo de um óculos frente a um mobiliado é muito irrisório, né? E assim, a gente tem que trabalhar com diferentes estratégias, né? Então, é mais uma forma de você encantar o seu cliente, né? Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Encantar, né? Às vezes você consegue, por exemplo, essa nova geração, os filhos dos compradores, são muito apegados à tecnologia, né? Então, se você coloca, por exemplo, numa criança ali que você está percebendo que ela tá atrapalhando a negociação, querendo ir para casa, puxando o pai. Você pega o óculos e fala, não, vem cá, coloca na criança, deixa ela brincar, deixa ela interagir. Isso traz uma experiência legal, né, para a própria família, né? Já começa por aí, a interagir com o imóvel, fazer uma experiência divertida. Isso tudo, querendo ou não, conta demais para você conseguir fazer a venda. Sim, bastante. Conta bastante. E daí tudo vai somando, né? Tudo uma somatória. As imagens que você vai mostrar para o cliente, deixar ele levar para casa, para ele lembrar da sensação que ele teve na construtora, o vídeo para ele continuar assistindo e ali imaginar como que vai ser a vida dele depois desse apartamento, o 360, a fotomontagem, tudo isso vai somando para ele sempre lembrar e sempre ter a sensação, não, eu vou realizar esse sonho, eu vou conseguir. Olha aí, para você ver, é realmente mexer com o sonho do cliente, né? Sim. Isso realmente foi uma das coisas que eu percebi que fizeram a diferença. E é isso, Márcio, Marcos, é por isso que eu queria te trazer aqui, porque definitivamente sem isso aqui eu não conseguiria vender o meu empreendimento. Sem a renderização das imagens, né, do projeto que eu vou fazer, seria impossível fazer uma venda, porque o cliente não teria nem ideia de como que aquilo ia ficar, né? Então, eu acho que começa por aí. Escolher um bom, ter claro, um bom projeto, porque se você fizer um trabalho bem feito, o cliente vai conseguir ver não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, né? Então, você consegue antecipar ali um, alguma coisa que o cliente pode não gostar também, né? Você pode pensar nessa possibilidade. Então, em primeiro lugar, você ter um bom projeto. Em segundo lugar, você contratar um bom profissional e investir mesmo nessa área de renderização de projetos, com vídeos, com fotos, com imagens 3D.
porque isso vai ser um material decisivo para o cliente comprar. E para a gente também, Marcos, eu vou te falar, para nós incorporadores, me ajudou também a conseguir visualizar o que vai ser esse empreendimento. Por exemplo, eu não tenho ideia nenhuma de qual tipo de cadeira e mesa eu tenho que comprar, mas você dando uma sugestão aqui, eu vi que você, por exemplo, pegou uma mesa branca com os pés da mesa, isso na área de lazer, né? Com os pés pretos. E o preto combina com o granito, que é o verde batuba, que é mais escuro, com o revestimento da parede. Então eu já sei exatamente qual mesa eu vou procurar. Você pensou nisso para mim, né? Tem muito dedo do Marcos aqui nesse empreendimento, né? Isso é muito É, é, bacana. ba- sim, é bacana. Essa parte da área de lazer, a gente sempre pensa num aconchego para a pessoa, porque quando o cliente vai na área de lazer, ele é um momento dele se sentir mais relaxado, se sentir mais tranquilo. Então ele quer ir ali para fazer um churrasco, ele quer convidar a família dele para visitar o apartamento dele, às vezes ele quer fazer uma comemoração ali de algum aniversário, alguma festa, alguma coisa. Então, todo o mobiliário ele tem que estar harmônico junto com com esses eventos. Então, colocar uma madeira ali num detalhe para não ficar tão amarelado o ambiente, trazer um aspecto ali junto com os revestimentos e os pisos que vão ter na, no ambiente ali também, o branco que dá aquela sensação mais de pureza. Então é todos esses detalhezinhos que vão somando que vai deixando bacana e trazendo realmente toda a sensação pro espaço. Então cada espaço foi pensado de uma forma diferente a brinquedoteca com um olhar mais de cores mais vibrantes para criança mesmo, o cinema mais neutro, uma área de festa mais aconchegante, com as luzes mais amarelada. Então, tudo isso a gente vai pensando para chamar mesmo a atenção. Legal. Marcos, você tem algum outro caso algum case de sucesso em que essas vendas, essas imagens também ajudaram a vender o empreendimento? Além do Vila Diamante, né, que você citou ali, que foi 60% vendido já em planta, a gente também tem bastante aceitação nisso em loteamentos. A gente tem bastante loteamentos que a gente acaba fazendo e mostrando o tamanho de todo o loteamento que vai ser feito para conseguir o cliente entender o tamanho, os espaços e tudo. Teve um loteamento que a gente fez aqui na cidade que eles praticamente nem finalizaram o asfalto ali de todo ali, e já está faltando acho que 15 ou 25% mais ou menos de venda só de todos os lotes, o resto já foi vendido tudo. E o cliente realmente consegue entender como que é o loteamento, o que que vai ter no loteamento, se o loteamento vai disponibilizar também essa área de lazer para o cliente ou não, e quais são os espaços maiores, tudo isso ele vai influenciando. E como o loteamento ele não tem essa questão de ambiente, de espaço de ambiente, porque isso depois ele vai construir, ele realmente vai porque ele vai estar entregando. Então ele vê espaço do lote, ele vê o tamanho de rua e ele vê o que o loteamento vai estar entregando. Área de lazer, academia, brinquedoteca, playground, uma área ali, espaço ali para fazer uma caminhada. Então ele vai realmente olhando para isso. E isso é muito interessante a gente conversar, porque às vezes a gente quando fala de apartamentos, de empreendimentos, a gente não pode esquecer também que nós incorporadores também trabalhamos com loteamento. E também na mesma modalidade, é venda na planta, a gente consegue antecipar as vendas ali e trabalhar com o próprio recurso do cliente, né, sem ter que pagar valores altos aí. Esse empreendimento é um dos exemplos que a gente consegue fazer isso, né? Por exemplo, vendendo 50% agora, Marcos, com 25% de obra executada, eu não vou precisar nem colocar capital, nem usar dinheiro do banco durante um bom tempo. Eu tenho um fluxo de caixa positivo. E no loteamento é a mesma coisa. E a estratégia, eu diria que é a mesma, né? A gente tem que também encantar o cliente da mesma forma, usar dos mesmos artifícios, né? Aí no loteamento a gente sempre usa mais a parte da animação, sempre mostrando uma aérea, como se estivesse passando um avião em cima e dentro do loteamento, passando no meio das nuvens. A gente tem mais artifício ainda para utilizar do que o próprio empreendimento. Mas é bem bacana. O empreendimento a gente consegue também lidar com essa parte de emoção, uma música, uma narrativa, as cores, as luzes ligando, então é muito bacana.
Agora, uma das coisas que a gente não pode deixar de pensar é quando a gente fala de encantamento, de fazer um material bonito, né? A gente não pode parar de pensar também na possível frustração do cliente, né? Como é que a gente Uhum. pode, Marcos, trabalhar para que isso aqui não frustre o nosso cliente, né? Não esteja desconexo, né, com o que a gente de fato vai entregar. Uhum. É interessante isso porque, assim, o importante da gente fazer esse alinhamento inicial com o memorial e com o objetivo da construtora que está fazendo o empreendimento e tudo, é ver quais são as linhas que ele está seguindo, quais são os mobiliários, quais são os materiais, quais são os elementos que ele está usando nessa cena, em todo o ambiente que vai ser construído. Então a gente coloca o realismo nas imagens, mas sempre utilizando do que ele já entrega e do que a região praticamente está entregando. Então os mesmos materiais, deixando bem próximo do que é, os mesmos marmorizados, os mesmos as arandelas, os pendentes, do que tem disponível também para compra, que daí ele sabe que foi colocado porque tem para venda, tem ali na região dele. Então ele sabe que aquilo ali vai ficar próximo do que ele vai estar chegando lá. Os mobiliários também da parte social, os equipamentos da academia, as mesas e cadeira, tudo que fica fácil de ser comprado, de ser colocado mesmo para ele não ter esse impacto tão grande na hora da entrega do empreendimento. Porque daí não adianta nada colocar talvez um lustre muito exorbitante ali e ver que esse lustre não é vendido no Brasil, é só Tá lá na fora Europa, da por exemplo. realidade para aquele cliente, né? Exato. Faz Então a gente sentido. sempre leva essa linha do realismo, da imagem com a realidade e o que está próximo ali dele. Isso é uma das coisas que eu percebi. Alguns dos móveis são muito fáceis de ser encontrados, por exemplo, numa Leroy Merlin. Não é uma coisa inacessível para aquele cliente. Sim, sim. E a gente sempre está em busca dessas novidades que estão lançando. Então, todos esses sites essas distribuidores e coisas ali que acabam vendendo móveis, vendendo iluminária, vendendo revestimento, a gente sempre está dentro da linha do que eles estão integrando, quais são as regiões que eles estão entregando, que faz sentido no momento que está fazendo a renderização. Então, a gente faz toda essa pesquisa para realmente não deixar tão distante da realidade como vai ser feito depois. E outra coisa, nós incorporadores, Marcos, a gente trabalha muito com a mitigação de risco. A própria venda na planta é uma estratégia para diminuir o nosso risco de fazer um empreendimento, porque a gente lança a venda para depois fazer a construção, caso aquele empreendimento vá para frente, né? E fora que a gente consegue resguardar esse empreendimento de várias coisas, né? Você contrata com a Caixa Econômica, você sabe que não vai ter mudança na legislação, né? Você faz o patrimônio de afetação ali, você blinda aquele empreendimento de dívidas. Então, enfim, a gente está falando aqui de uma blindagem de riscos que a gente está sempre tentando minimizar. Você acredita que, ou então como seria essa, como que essas imagens podem ajudar a reduzir o risco da compra do cliente também? Realmente essa questão de ele ver como que vai ser feito e o mais realista possível da realidade que está sendo feita hoje, vai reduzir já esse risco, porque ele já sabe que como está sendo bem bonita a imagem, está sendo bem legal, está conseguindo trazer essa emoção, mas ele sempre pensa, mas aí eu vou conseguir comprar, por exemplo, esse mobiliário, eu vou conseguir achar, será que eles vão entregar mesmo o que eles vão estar estão mostrando aqui para mim, será que eles vão estar entregando? Será que eu vou conseguir comprar será que eu vou comprar esse apartamento? Eles vão realmente fazer tudo isso? Aí ele dá uma volta pela cidade, ele dá uma volta na região e ele vai vendo esses elementos que vai estar ali. Ele vê o tecido, ele vê ali que tem coisas fáceis ali para ele comprar que é o mesmo que está ali. Ele vê, às vezes, até mesmo a própria família dele, ali, familiares, tem o mesmo piso, tem o mesmo marmorizado, tem o mesmo arandela. Então, isso vai reduzindo eu acredito que vai reduzindo esse risco de entregar uma coisa muito fora da realidade. Bacana.
Outra coisa, Marcos, eu vejo que nos meus empreendimentos, essas imagens renderizadas, onde a gente mostra uma sugestão de imobiliário, isso aos olhos do cliente agrega muito valor. Eles conseguem perceber que eles estão ali diante de um empreendimento que é diferenciado, porque você consegue visualizar o potencial que aquele apartamento consegue chegar, né? E isso ajuda demais o cliente a agregar valor. Isso dos lados aqui de quem está fazendo a venda. Mas eu queria saber de você. Você acredita que essas imagens, né, podem agregar valor ao imóvel? Pode, com certeza pode. Porque é realmente essa questão de você mostrar todo o potencial que a construtora consegue entregar. Então, você já está investindo, por exemplo, nessa parte de renderização. Então, quando o cliente vai atrás no imóvel, ele quer saber da história da construtora e ele quer saber o que a construtora está entregando. Se ele vê que a construtora ou a incorporadora está entregando uma coisa de qualidade, que investiu em material, que investiu em mídia, que investiu em toda essa, para encantar ele, automaticamente ele já sabe que não vai ser uma coisa só falada da boca para fora, que vai realmente entregar. E ele vendo também todo o histórico que foi passado já, ele já tem muito mais clareza e firmeza do que ele vai comprar esse apartamento do que ele ficar na dúvida. Então, realmente agrega, sim, bastante valor. Até depois, na venda, por exemplo, do apartamento. É interessante isso, né? Eu vejo que alguns clientes, eles. Agora do lado contrário, né? Quando o cliente está numa casa velha, num apartamento velho, ele com os móveis velhos, né? Aqueles móveis antigos, aquele imóvel para o cliente não tem um valor. A percepção de valor para o cliente, para aquele imóvel, é muito menor. Agora, quando ele vê o potencial que o imóvel que ele está comprando tem de imobiliário, ele já começa a imaginar, poxa, eu podia fazer dessa forma aqui, poxa, esse armário aqui dessa forma fica muito legal. Então, ele consegue visualizar o potencial que o apartamento dele tem e, consequentemente, isso traz um valor intrínseco ali naquele cliente, porque ele já começa a se planejar, ele começa a imaginar, começa a se apegar, né? E, por exemplo, a questão, quando a gente acaba investindo nessa parte de designer dentro do apartamento, a gente pensa muito nas cores, para dar essa harmonização de cores, para dar essa harmonização de iluminação e tudo. Então, desde o momento que o cliente olha esse apartamento, ele olha todas essas imagens, ele já começa a imaginar como que vai ser ali dentro e quanto ele vai estar depois tendo que investir para fazer algo parecido, ou ele já fala, não, realmente eu vou fazer isso e eu vou investir para isso, para chegar realmente próximo disso ou realmente do que está me mostrando aqui, porque eu sei que o apartamento ele consegue entregar tudo isso. Então, o mesmo mobiliário, outra vez colocar um mobiliário um pouquinho diferente, um vizinho, mas seguindo realmente essa linha das cores e tudo para trazer, voltar a sensação que ele viu no lançamento em planta. Olha aí, que legal. Eu acho que isso é uma coisa que não tem volta mais. A gente está falando aqui de encantar o seu cliente antes mesmo de ter a unidade pronta, né? Sim, E a tendência é a gente só cada vez mais caminhar para esse lado. Ainda mais agora que a gente está numa era de digitalização. As pessoas querem ver as coisas no celular, eles querem entender como é que funciona, né? Então, investir sim. nisso é uma coisa que para mim é primordial. A pessoa compra pelo visual, né? Pelo visual e pela emoção. Então ele vê, se emociona e compra. É a mesma coisa que acontece em em loja, quando você vai entrar pelo aplicativo, alguma coisa. Você vê um anúncio, que você viu aquilo ali, se sentiu vontade de comprar, emocionou com aquilo ali de comprar, porque tu viu uma dor dele, resolveu a dor daquele cliente e ele foi e comprou. No apartamento, mesma coisa. Ele está morando numa casa, ele está morando numa kitnet, alguma coisa, tem o dinheiro guardado, está investindo para comprar apartamento, ele tem uma dor, ele quer comprar a casa dele, quer ter a casa dele. Você mostrou, emocionou ele pelo vídeo, pelas imagens, mostrou para ele que é capaz e ele foi e comprou. Então, é visual e emocional que faz a venda. O racional e o emocional que fazem a venda. É.
É exatamente isso que eu tenho percebido também. Você tocar o cliente não só no lado racional do que aquilo é um bom investimento, mas Sim. você conseguir passar para ele a sensação, né, do que aquele empreendimento vai ser. É bacana. Já tive casos, né, não na área de empreendimentos, mas na área de arquitetura. Já tive casos na hora de mostrar e apresentar o projeto da casa, que cliente se emocionou, que cliente chorou de emoção vendo a casa, com animação. Então, isso é muito satisfatório, de você ver a emoção que o cliente teve de todo esse trabalho, de ver que ele se esforçou, dedicou e trabalhou para conseguir realizar aquele sonho e você, sei lá, em uma semana, um mês, conseguiu realizar o sonho dele e conseguiu trazer essa sensação para ele. É muito, muito, muito bom. Bacana. Bom, Marcos, esse aqui é um canal de incorporadores, pessoas que estão buscando fazer incorporações, venda na planta, sem ter que usar um capital muito alto, trabalhando com o próprio dinheiro do cliente. Na minha visão e experiência que eu tive com a renderização com o Marcos, foi que para mim foi muito essencial o bate e volta do projeto. Então ele fez uma imagem sem qualidade, mandou para mim, eu falei, não, esse aqui muda essa cor, aí voltava e ia de novo. E para mim, essa ida e volta de trabalho meu e dele foi o que fez a diferença. Mas eu queria, Márcio, para a gente finalizar, que você deixasse aqui uma mensagem para esses incorporadores, né, do que eles podem fazer para conseguir bons resultados em vendas, investindo na renderização. O que eles precisam saber e o que eles podem fazer para evitar possíveis é, perdas aí, né? O que você recomenda? Eu acho assim que para conseguir ter um bom resultado nas vendas, além de ter uma boa mão de obra, realmente, para você fazer jus a tudo que você está mostrando, você realmente investir na parte de renderização. Que você tem que se mostrar para o teu cliente, você tem que se mostrar, você tem que se vender praticamente para ele. Então, essa questão de se vender é você mostrar o teu trabalho, é você mostrar do que você é capaz e você mostrar que o teu empreendimento é capaz de entregar e resolver a dor que o teu cliente tá sentindo. Então, investir nas imagens, investir em uma animação, nem que você acabe deixando a parte de imersão mesmo um pouquinho para frente, mas pelo menos nas imagens e uma animação para você trazer aquela sensação e conseguir vender praticamente tudo é importante que você vai chegando no cliente, o cliente vai indicando para outro, e assim vai virando aquela bola de neve. Então eu vejo que não é só vender o produto, é vender a sua empresa, né? Vender uma história, uma sensação, vender a sua empresa de uma forma diferente. Querendo ou não, não é só para ganhar dinheiro, mas é para realmente a gente resolver as dores daquele que a gente veio para resolver. Então, você que por exemplo, a construtora, ela está no mercado para vender apartamento, que vai trazer dinheiro para ela, mas quem vai comprar apartamento vai ser as pessoas que estão com alguma dores, que estão com algum problema para resolver e ele vai comprar esse apartamento. Então você tem que fazer todo um trabalho por trás, você tem que se mostrar que tem um bom trabalho, que tem um bom material para a pessoa comprar. Um médico, ele também faz a mesma coisa, ele estuda todo o tempo que ele precisa para resolver os problemas ali das pessoas e ajudar as pessoas a melhorar as pessoas numa cirurgia, alguma coisa, e o dinheiro é tudo consequência. Então, eu acho assim que para crescer, para virar essa bola de neve, o importante é investir num bom material, é investir numa boa mídia, e mostrar mesmo que você veio no mercado, que você está no mercado realmente uma coisa boa, que você vai conseguir atender o que o teu cliente está pedindo, e não somente somar nas estatísticas de mais uma construtora na cidade. É o lado humano, né, da construtora também. Exato. Porque a construtora, todas as profissões são feitas por pessoas, tem pessoas por trás. Pessoas que compram, pessoas que vendem, pessoas que fazem. Então, é pessoas, é relacionamento, no final das contas. Bacana. Marcos, qual que é hoje o seu Instagram para as pessoas que querem te seguir, contratar teus serviços? Olha, o Marcos está numa região completamente diferente da minha, e isso não impediu da gente trabalhar junto, né? Fala aí. Sim, sim, hoje eu estou aqui em Cascavel, no interior aqui do Paraná.
O meu Instagram é @SchaefferStudio. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no material que eu estou postando lá tudo. Então, desde imagens para a gente atende bastante arquiteto aqui também na cidade, então desde arquiteto, construtora, incorporadora, loteamento. Então, a gente acaba resolvendo todo esse material, toda essa dor aí que arquiteto e construtora tem, que é a parte de visualização para encantar o cliente. Bacana. Marcos, olha, eu agradeço demais aqui a sua participação e pode esperar que vão chegar aí mais alguns projetos aí, um de loteamento e de um apartamento que você falou daquele estúdio parecido de São Paulo. Vai ser Aham. uma kitnetzinha, né? A gente chama de estúdio hoje em dia. É um desafio Ah, aí. Já vai sim, estudando as referências. ah, beleza, então. Bacana. Tá Então, vou bom? ficar Muito aqui então obrigado esperando. pela participação, cara. Imagina, eu que agradeço por estar aí, então. E tamo aí, qualquer coisa pode mandar mensagem aí e a gente está à disposição sempre. Combinado, beleza. Ítalo, foca aqui Valeu. pra mim, pra gente finalizar. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência que o Marcos trouxe aqui. Dos aprendizados que eu tiro aqui é essa grande questão de dessa parte humana da construtora. Você não está vendendo simplesmente um imóvel ali, você está vendendo um sonho. Você está contando uma história e você está mexendo ali com o racional, o emocional da cliente e vale de todos os artifícios para você conseguir mostrar para o cliente, né, fazer ele se envolver com aquele produto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês não deixaram like, deixa aqui, porque eu estou começando agora. Então, esse seu like vai ajudar muito, você não faz ideia, a essa mensagem chegar para outras pessoas também. Tá? Eu não estou ganhando nada em compartilhar aqui o trabalho do Marcos, mas eu realmente gostei do trabalho dele e por isso que eu estou aqui compartilhando isso. Bom, eu espero que vocês me sigam aqui também para ter acesso aí aos outros conteúdos. E foi muito bacana o papo de hoje, muitos aprendizados. Vamos refletindo sobre isso. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, ou alguma sugestão, ou alguma coisa que a gente falou que você não concorda. Eu vou querer escutar a sua opinião e eu vou comentar também. Marcos também vai estar aqui comentando nos comentários, ok? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live aí, onde a gente vai falar sobre esse tema também. Um abraço, Guilherme Reis.